É um momento assim muito esperado, é o momento da mensagem, e eu gostaria de estar chamando o Wellington Luiz, que é o meu esposo, que vai estar trazendo a mensagem hoje aqui. Bom dia eu já dei, né, irmãos? Primeiramente, agradeço a Deus a oportunidade. Agradeço também ao pastor Alberto pelo convite, ao pastor Edgar por ceder seu púlpito. No mês da família, a nossa igreja tem sido muito abençoada. Mensagens ricas, mensagens que falam ao nosso coração. É um mês que a igreja vive um clima muito gostoso. E baseado nisso, eu escolhi um texto que, na verdade, na semana passada, eu tinha conversado com a Rosane em cima da peça dos adolescentes hoje. Então, no sábado passado, eu deixei de ir para a praça com os adultos para preparar o culto de hoje. E eu preparei o culto, né? Eu combinei com a Rosane, ele me mandou o arquivo da peça e eu preparei. No domingo à noite, domingo passado à noite, teve um momento do ofertório e eu desci com a comissão. E logo quando eu cheguei ao santuário, o pastor Edgar estava pregando na mensagem que eu tinha preparado para hoje. Ele nem sabe, né, pastor? Família edificada em Cristo a rocha. E logo eu entendi que não era da vontade de Deus aquela mensagem, que seria outra. E no mesmo domingo à noite, Deus já colocou no meu coração a mensagem de hoje. E é uma mensagem que fala muito ao coração da igreja. É uma mensagem que fala da unidade, da fé que nós temos em Jesus Cristo. Só Ele é capaz de gerar essa unidade na gente. Eu vou pedir a Thaís para estar colocando no Data Show 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Pedir a congregação para se colocar de pé. Pedir também para que em uma só voz leiamos o texto bíblico dessa manhã. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, só um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Por que não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido estaria o olfato. Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E ao que nós somos menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que estão em nós são mais nobres, necessitando disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se algum membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, servos em particular. Vamos ler junto mais a divisa do 26, por favor. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vamos orar. Amado Deus, nós te somos gratos, Senhor, primeiramente pela oportunidade que o Senhor concedeste nessa manhã de estar aqui, nessa igreja, Senhor,
nessa amada igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o seu Filho Jesus para nos possibilitar a salvação pelo seu sangue derramado ali na cruz, e nós temos a certeza, Senhor, da vida eterna. Esteja comigo pela manhã, Senhor, nesse culto, que eu possa ser apenas um instrumento, Senhor, nas suas mãos. Esteja, Senhor, com cada família aqui representada, Senhor. Esteja com os nossos pastores, sobretudo o pastor Edgar, que tem a responsabilidade de conduzir esse rebanho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como vimos, irmãos, é uma mensagem que ela é muito poderosa, que é a unidade que nós temos como igreja. O apóstolo Paulo aqui, ele comparou o corpo de Cristo, que é a igreja, ao nosso corpo humano. Cada parte, cada membro desempenhando uma função específica, e o conjunto dessa obra é o trabalho de Deus. No versículo 12, pedi para o Datachou estar me acompanhando, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, só um corpo, assim também é Cristo. Um corpo possui muitos membros. E a igreja toda, não só a primeira, mas vamos falar mais da primeira, em toda a face da terra, aonde há um membro, há um Filho de Deus. Não se resume só a nossa igreja. A nossa igreja é parte de um todo do corpo de Cristo. Aonde tiver um embaixador, aonde tiver um missionário, ele é membro de Cristo. Ele é membro da obra, da grandiosa obra de Deus. Então, um corpo possui muitos membros, que é a igreja. E o corpo de Cristo, cada um de nós, individualmente, membro desse corpo. Mas há apenas uma cabeça que comanda todo o nosso corpo. No nosso corpo físico também é assim. Nós temos o nosso cérebro que comanda todas as ações do nosso corpo. Imagine se uma perna esquerda quisesse ir para um lado e a direita tivesse que ir para o outro lado. As nossas ações não seriam coordenadas, nós não iríamos chegar a lugar nenhum. A grandiosa obra de Deus está em Cristo Jesus, na unidade que nós temos, na fé que nós temos em Jesus. Em Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém pode se auto-justificar para Deus, pelos seus méritos pessoais. Mas em 1 Coríntios 6,11 diz, em Cristo fomos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Então o sacrifício foi de Jesus ali na cruz. Não é mérito do Wellington, não é o mérito de cada um irmão aqui presente. Em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Aquele homem que era injusto, que Deus olhou lá de cima, agora, pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, me justificou, me fez uma nova criatura. E agora sim eu posso desfrutar da vida eterna. A igreja só irá desfrutar a verdadeira comunhão com Cristo quando cada membro não se julgar melhor que o outro, como nós lemos, e contribuir no serviço de Deus com obediência, com amor, com compromisso, humildade, harmonia, reciprocidade, a começar por mim, a começar por cada irmão. Nós temos um exemplo lá na igreja primitiva, em Atos 2, 42 e 47, que diz, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que se havia de salvar. É impossível uma igreja que persevera na doutrina, que tem comunhão, que parte o pão nas orações, não cair na graça de Deus, porque ela está fazendo a vontade de Deus, e consequentemente cai na graça de todo o povo. Nós conseguimos impactar, não com os nossos discursos, mas com a nossa vida. É lá fora que nós temos que impactar, não só aqui dentro, mas levar o nosso culto, que nós temos todo domingo, na parte da manhã, na parte da noite, mas mudar o que está de errado em nós. A cada domingo, os nossos pastores e outros irmãos do mês agora trazem uma mensagem. E a cada mensagem nós temos que sair daqui melhores de como nós entramos.
enriquecer, porque cada dia nós estamos capacitados aqui na igreja para vencer a cilada do inimigo, lá fora. No verso 13 desse texto, pois todos nós fomos batizados em espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, quer livre, todos temos bebido de um espírito. Portanto, todos nós fomos batizados em um espírito, formando um só corpo na nossa conversão. Em Atos, na nossa conversão, todos sem distinção, porque falou aqui que todos nós fomos batizados. A distinção só é apenas entre os servos, os salvos ou não. Mas Deus não fez nenhuma diferença entre nacionalidade, cor, sexo. Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador recebem do Espírito Santo de Deus no ato da sua conversão. Em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra nós podemos trazer para Nova Iguaçu, para a primeira igreja de Nova Iguaçu. Lembram nós tínhamos um irmão que saía pela cidade de Nova Iguaçu? Jesus Cristo voltará, voltará. Ele estava testemunhando, estava cumprindo essa promessa de testemunhar da palavra de Deus até os confins da terra, que é Nova Iguaçu. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Muitos não entendem a mensagem da cruz. Irmãos, existem no mundo, e até o pastor já falou isso muitas das vezes, em nossas igrejas também, pessoas que estão convencidas que Jesus Cristo salva e é o melhor caminho. Porém, elas não se converteram, não aceitaram ainda de coração, não querem renunciar à sua vida em pecado. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, e poucos são os que entrarão por ela. Em João 3,16, que é um versículo que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já em João 4, 23 e 24 vemos, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior, Ele faz morada em nós, o teu espírito faz morada em nós, e Ele se alegra quando um filho seu, quando ele olha lá de cima, cumpre a sua vontade, todo dia. O nosso desafio é diário. Quando o nosso desafio é diário, as coisas se tornam muito mais fáceis de serem cumpridas. Isso é a todo instante. Eu levo meus filhos para a escola, e todos os dias, filhos, no caminho, eu levo em torno de 15 minutos. Eu abaixo o rádio, desligo o rádio, os dois fazem oração para o caminho da escola. Porque eles acordam já meio sonolento, e banho, e toma café. Então, no caminho de casa até a escola, é o momento de oração deles. Eu não posso, que eu estou dirigindo. Mas eles oram todos os dias. E é muito gostoso ver os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós temos vários exemplos. Se a gente for perguntar aqui um irmão, mas eu me lembro de dois, de irmãos comprometidos com Deus, e em outro caso não. Certa vez um grupo aqui da nossa classe de EBD, nós marcamos um encontro para subir o morro aqui em frente ao NIG, lá na rampa de parapente, lá no vulcão. E na caminhada ali, uma subida de 3h30, nós subimos, ficamos lá, encontramos várias igrejas, cultuando a Deus ali, fazendo oração. Nós fizemos a nossa também, grupo, individual, nós descemos, não porque a nossa oração lá não seja diferente daqui ou da nossa casa. Nós subimos, ficamos um tempo lá, e quando nós descemos, uma caminhada de 2h30 descendo, já que a descida é mais fácil, chegou 2 irmãos de outra igreja e nos parou.
e perguntando se algum de nós tinham perdido algo. Eu, a princípio, disse que não, outro que não, outro que não. Aí ele apresenta um celular. E esse celular era do Léo, filho da Silvia e do Edmilson. Está lá em cima. Então a gente vê o compromisso de homens que têm compromisso com Deus, e imediatamente aquele homem devolve o celular. Na descida ali, a gente poderia ter vários atalhos ali. Mas nós pegamos um caminho e, consequente, por vontade de Deus, aqueles homens nos alcançaram no mesmo caminho e fez ali o teu testemunho de vida. A gente não se esquece dessas coisas, né? Muitos de vocês também têm vários testemunhos nesse sentido. E eu já tenho um outro que é negativo, de uma pessoa que não tem um compromisso com Deus. Eu almoçando com um grupo de trabalho em um restaurante, um homem almoçando em outra mesa, um pouco distante, se levantou, pagou a sua conta e saiu. E nós estamos conversando ali, nós vimos um garçom vindo em direção àquela mesa para limpar a mesa. O garçom colocou uma bandeja e colocou um celular que estava em cima da mesa, debaixo da bandeja, e foi até a direção do banheiro. E voltou do banheiro. E aí nós terminamos o almoço, nos dirigimos para o caixa. Quando nós estamos ali pagando a conta ali, o dono do celular retorna ao restaurante, porque ele tinha 2 celulares, ele estava ligando para o outro celular e o celular não atendia. E aí ele chegou até nós estamos na caixa ali, aí eu virei para ele e falei assim, aquele garçom sabe onde está o seu celular. E aí ele se dirigiu até o garçom. E aí começou uma discussão, porque você desligou meu celular, eu estou ligando para ele, não atende. Nós fomos embora, e aí a questão ficou ali. No outro dia, voltando nesse mesmo restaurante, eu perguntei sobre aquele garçom, e ele tinha sido despedido. Se ele tivesse entregue o celular, ele estaria trabalhando ainda. Então nós vemos 2 exemplos de pessoas que têm compromisso com Deus e outra que não tem. Não conhece ainda a palavra da verdade. Nos versos 18 a 22, vemos que Deus criou, coloca por favor no 18 e após o 22, Deus criou e colocou os membros, cada um deles como quis, e todos são necessários na igreja, na obra de Deus. Cada pessoa tem um dom dado por Deus a desempenhar na sua obra. É opção de Deus, é escolha de Deus. Deus capacita os seus escolhidos, como o versículo diz, como Ele quis. É da vontade de Deus. Por mais que nós temos irmãos que não apareçam para a igreja, no culto, mas todos são necessários na obra de Deus, pois é eles que garantem o funcionamento saudável, o crescimento da nossa igreja, limpando, cuidando, zelando. Ninguém pode pensar que não tem nada a oferecer à igreja. Eu tenho um exemplo de um aluno meu, ele está aqui. Quando a nossa classe era lá no ginásio, ele chegava mais cedo, ele limpava as cadeiras para quando os irmãos sentarem, encontrar as cadeiras limpas. Eu tenho um exemplo meu próprio. Foi no mês da juventude e que eu me tornei professor de EBD há coisa de 10, 12 anos atrás e nunca mais eu parei. O responsável pela EBD tinha convidado um jovem para ser professor naquele ano. E o jovem subiu ao nosso santuário, as classes reunidas aqui, e ele se julgou não capaz de ser professor para aquela classe, porque o professor era um seminarista. E descendo, o responsável daquele ano, encontrando comigo, assim, você vai ser o professor. Eu? Você vai ser o professor. E aí eu vim, aceitei o desafio, e nunca mais eu parei de dar aula. Então Deus que tem que conduzir a sua igreja. Como eu falei no domingo passado, o pastor Edgar pregou em cima de uma mensagem que eu tinha preparado, Wellington, mas não era a mensagem que Deus queria que eu trouxesse nessa manhã. No verso 26, é a divisa do mês da família, de maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Paulo aqui nos ensina
que o nosso relacionamento na família, na igreja, deve ser solidário, um para com o outro, como ele diz, na tristeza ou na alegria. A exemplo, como família, do nosso relacionamento, como marido e mulher, até no dia do nosso casamento, tinha uma promessa no nosso relacionamento, na tristeza ou na alegria, na riqueza ou na pobreza. Quantos de nós aqui não lembramos da promessa que nós fizemos para nossas esposas? Então, quando um membro sofre, o outro sofre com ele. Já quando um é honrado, eu me alegro com ele. Quanto mais o desafio de fazer a vontade de Deus, nos colocar para Deus, ter compaixão com o nosso irmão, mais nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Eu trabalho num setor, e nesse setor, entre as pessoas que trabalham com a gente ali, nós temos uma pessoa que é a nossa copeira. E ela se julgava a menor do setor. Tinha um problema de autoestima muito baixo. Eu não trabalhava naquele setor ali. E a gente percebeu isso. Todo dia, de lá para cá, eu comecei a abraçar essa pessoa. E aí você vê o crescimento da vida da pessoa. Ela já começa a conversar, ela já começa a chegar alegre, ela vivia triste, porque ela era menor do setor. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus não olha para a roupa, Deus não olha nosso exterior. Deus está preocupado com o meu interior, é o compromisso que eu tenho, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que habita em cada um dos irmãos. É isso que Deus espera do verdadeiro cristão. Porque a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Na nossa igreja, muitas vezes a gente conversando entre irmãos, a gente sabe de algum irmão que está sofrendo algo, que precisa de uma visita, que precisa de uma atenção, alguém para conversar com ele. E pasme, já viraram para mim falando assim: poxa, eu tenho um irmão que mora no meu bairro e ele não me oferece uma carona. Eu vou de ônibus para a igreja e ele vai de carro. Isso acontece muito em nossas igrejas, não é só na primeira de Nova Iguaçu. Nós temos que olhar para o nosso irmão da esquerda, para o nosso irmão da direita. Será que ele não está precisando de algo? Nós temos a oração mútua, né? Um orando pelo outro. Na nossa classe aqui, a gente ora, um ora pela esquerda e o outro ora para a direita, para que ninguém fique sem oração, num círculo. Nós temos uma comunhão muito boa na classe nossa aqui de EBD, porque o nosso espaço é aqui, é uma sala reservada. O pastor mesmo, hoje, esteve com a gente tomando um café. Todo domingo, uma família leva o café para a nossa classe. Todo domingo. A minha família, do Rosevaldo, do outro professor, todo domingo, o Felipe também, todo domingo um da família leva, e aí a gente compartilha a conversa. Quem chega mais cedo toma café, que vai de 8h30 até as 9. Quem chegou atrasado não toma o café. Então é muito gostoso. Vocês também vão ter a oportunidade, quando o prédio estiver pronto, que cada sala, cada EBD dessa aqui tiver a sua sala reservada, vai poder preparar um café, um bolo gostoso para compartilhar com o irmão. É o momento em que a gente conversa. Como é que foi a semana de um do outro? E a gente consegue fazer a comunhão. Esse mesmo grupo de EBD, Deus colocou no coração que toda sexta, no final de cada mês, na casa de um dos membros, nós fazemos o nosso culto. Estudamos disciplinas bíblicas. Nós fazemos a comunhão. Era um projeto até que o pastor Alberto tinha, de comunhão nos bairros. Nós ficamos muito tempo fazendo isso. Então, quando Paulo, no versículo 27, vós sou o corpo de Cristo, aqui uma grande responsabilidade, irmãos. Jesus já não está nesse mundo fisicamente. E, portanto, quando Jesus deseja que se realize a sua obra, tem que encontrar uma pessoa que se coloca à disposição dele. Eis-me aqui, Senhor. É necessário. Deus conhece o nosso coração. Se quiser que pregue, que ensine, tem que encontrar um irmão. Vou pedir licença dele, o diácono José Vieira, Zequinha.
Certo domingo, eu e a Renata, nós estávamos responsáveis pelo culto, pelo dirigente e pelo mensageiro. E o pastor daquela noite se atrasou com o trânsito. A gente tinha um trânsito, uma confusão aqui na Via Light, aqui, e aquele mensageiro, o nosso pastor, que daquela noite, ele se atrasou. E a Renata imediatamente se dirigiu ao Zequinha. E ele imediatamente levantou e sentou no púlpito. O pastor chegou a tempo e fez a pregação. Eu também estava lá atrás, conversei com o pastor Heraldo, falou assim, não, foi da vontade de Deus que o irmão Zequinha pregasse hoje, então eu não vou pregar. E aí o mensageiro chegou, mas o irmão Zequinha se colocou à disposição da igreja para trazer a mensagem. Homem preparado. É irmão assim que a gente precisa. Né? A gente precisa se espelhar no irmão assim. O irmão preparado, tão logo recebeu o convite e tão logo se colocou à disposição. Nós não lemos o verso 31, que ele conclui essa passagem. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha o que Deus está trazendo para a gente. No projeto Eu Sou Igreja, a construção do edifício de educação cristã. A igreja, que é o corpo, o membro, cada um de nós como igreja, está unida para um só objetivo. Um só objetivo: investir na obra de Deus. O irmão não pode pensar que quando entrega a sua oferta aqui, ele está deixando, na verdade ele está investindo na obra de Deus. Como nós já falamos muitas vezes aqui, quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, esse templo já estava pronto. E hoje eu estou usufruindo dele. Então o que eu vou deixar para a geração de adolescentes aqui, que nós vimos aqui nessa manhã, trazendo uma peça teatral? O irmão Lauro já falou aqui que o trabalho tem sido muito grande. E tem sido. Muitas reuniões, o pastor tem testemunhado isso, Isaí está aqui como membro da comissão, sabe. Mas toda a comissão está motivada, porque a gente sabe que a igreja está em oração. Nós sabemos também que, pelos corredores aqui, diariamente a gente tem palavras de carinho, abraço gostoso, nós estamos orando por você. Renata mesmo essa semana foi parada em Nova Iguaçu, por uma irmã daqui da igreja, para não dizer o nome. Falou assim, fala para ele que eu estou orando por ele. Então é muito gostoso chegar aos nossos ouvidos que a igreja toda está unida. E isso que Paulo prega aqui. É isso que Paulo deixou para a gente. A unidade dos membros de todos nós num só Espírito, que é Jesus Cristo. Não sou eu, é Jesus. É por isso que estamos aqui na casa de Deus. Então nós temos que, a cada dia, nós temos que ter maturidade na fé, buscar a Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu posso nutrir e preservar a unidade na fé em Cristo, na minha igreja e na minha família? A Bíblia também responde, ela é riquíssima. É necessário dos alimentos, dos nutrientes do fruto do Espírito. Porque toda árvore boa produz bons frutos. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos. Quem não gosta de uma árvore que tem um fruto gostoso? Que ela tem uma sombra gostosa, que num dia de calor a gente consegue encostar e ficar debaixo daquela árvore, batendo um papo. Aquela árvore, ela atrai as pessoas até ela. Assim também tem que ser um cristão. As pessoas têm que se sentir atraídas, porque vê nele o amor de Cristo, não pode ser diferente. Eu não posso sair diariamente de casa mal-humorado, que parece que nós comemos um jiló no café da manhã. Não é assim. Deus não espera assim. Deus espera algo diferente, que nós testemunhamos da palavra dele. Você é um bem-aventurado, porque Cristo habita em você, habita em mim. Então, lá em Gálatas 5, 22 a 25, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
Que lei vai ser contra o amor? Que lei vai ser contra a paz, contra a bondade, contra a fé, contra a mansidão, contra a temperança? Não existe lei nenhuma que é contra isso. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós vivemos em espírito. O pecado não me atrai. As coisas do mundo não me atraem. Porque eu estou em Cristo. Nós temos um compromisso verdadeiro, uma comunhão tamanha com Deus que, para muitos, o pecado pode atrair. Mas para quem é de Cristo, para aquele que o Espírito Santo, se é que verdadeiramente eu me converti, o irmão se converteu, o pecado não atrai a gente. O 25 diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Viver e andar é a mesma coisa. É cumprir a vontade de Deus. É não desagradar aquele que entregou o seu filho para morrer por mim, para morrer por você. Ou seja, é o Espírito que produz em mim, produz em você amor, fé, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aquele que está em Cristo experimenta todos os frutos espirituais. Então, como eu falei, as pessoas vão se sentir atraídas por você. Elas querem conversar com você. Os pais, falando em família, os pais que vivem em espírito influenciam os seus filhos a ter uma vida também em comunhão com Deus. E assim, está lá, como a Renata falou, em Salmos 128, sucessivamente, geração e geração serão edificadas em Jesus. Eu lembro da minha avó, quando muito criança, lá em Campos, na roça, não tinha muitos estudos. Mas logo depois do café da manhã, ela reuniu seus netos para ler a Bíblia. E aquela criança hoje é o que está pregando aqui. Então nós temos que fazer de geração em geração, se preocupar com os nossos filhos, porque eles serão a igreja da manhã. Eu sou a igreja, o irmão é a igreja. Nós somos corpo de Cristo, um único corpo. Uma única cabeça que dá direção. Hoje em dia nós temos equipamentos e tecnologias, que é televisão, celular, internet, notebook, que tem diminuído o tempo de comunhão em família. O filho já entra com a mochila rápido para ligar o computador, para ver se alguém mandou uma mensagem, Facebook e outras coisas mais. Na semana passada, a Renata deu um castigo nos notebooks dos 2 garotos nossos. Não deu nas crianças, mas deu no notebook. Você tira a bateria, pega o cabo, bota no carro. Porque a gente tem que agir tudo com muita sabedoria, né? Nós o amamos, mas eles não são criança, eles precisam receber ainda o alimento espiritual, eles estão crescendo ainda, né? Mas é tão gostoso, no culto doméstico lá em casa, o Felipe com 8 anos de idade e o Lucas com 10, os dois leram a Bíblia toda, né? Nós temos muitos adultos que ainda não experimentaram esse prazer de ler a Bíblia toda. Nós começamos, eu e a Renata, nós 4, fomos até Salmos, e de Salmos nós saímos. E os 2 concluíram toda a Bíblia. Eu, com 8 anos, não tive esse prazer. Mas eles têm. Porque a gente já está um passo mais à frente, geração em geração. A gente só tem que ir melhorando a cada dia. Então, devemos usar o tempo todo com sabedoria tudo que Deus coloca na nossa mão, inclusive os celulares, WhatsApp, né? Quanto texto, 300 mensagens. Eu particularmente, tem hora que eu excluo sem ler 300, não consigo. A gente não tem tempo para isso. Nós temos que agir com sabedoria, mandar uma mensagem para o outro, uma coisa que edifica, uma coisa que alegra, que traz a paz. Então, devemos, em nossa igreja, em casa, amar, tratar com carinho, cumprimentar, conversar, abraçar. Você já deu um abraço gostoso no seu irmão, que a Renata pediu, né? Fazer orações mútuas, um pelo outro, palavras que promovam edificação, valorizar a ação do irmão, cooperar um com o outro.
Tantos projetos da nossa igreja, o projeto nasce tão bonito, mas depois, tão logo, você vê que não tem uma continuidade na ação. No meu trabalho também é assim. Faz um projeto, todo mundo vê que um projeto é bom, né? Um projeto que a gente tinha de comunhão nas casas, nos bairros. Um projeto tão gostoso, onde a gente compartilhava a palavra de Deus, a gente brincava, se alimentava ali. Então, devemos preservar também a integridade dos irmãos, respeitar, dialogar, compreender. Devemos fazer da igreja e da minha casa um local de refúgio, pois é aqui que nos alimentamos para enfrentar o inimigo todos os dias. A minha casa não é simplesmente uma casa, é um lar. Lá deve ser um lar, onde tem respeito, onde tem amor, tem carinho, um pelo outro. Não é uma simples casa, mas é um lar. Então, o irmão que ainda não experimentou, que está na igreja, está convencido que Jesus é o melhor caminho, mas ainda não tomou a decisão mais importante, que é entregar a sua vida para Jesus. Que o irmão tome essa decisão. Que essa pessoa tome essa decisão. Não precisa ser hoje, mas se Deus tocou no seu coração, eu vou estar passando a palavra para o pastor Edgar. Ele vai estar conduzindo o restante do culto. Eu convido o irmão que se coloque de pé, que venha à frente. Eu convoco a igreja para que se abrace, que se beije, que tenha esse espírito que eu estou vendo em vocês. Mas esse espírito tem que ser todo domingo. Tem que ser todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não pode ser só aqui. Não pode ser só nesse ambiente gostoso na nossa igreja. Mas tem que ser na minha casa, respeitando a minha esposa, e a esposa respeitando o marido. E assim, a família toda crescendo, edificando na palavra de Deus, um cooperando com o outro. Tem que ser como se estivesse jogando uma peteca, um preparando a peteca para não deixar para o outro, para a peteca cair. Não pode ser uma partida de vôlei ou de futebol, que um tem que fazer um gol, tem que marcar o ponto, mas a família toda a família crescendo. Ninguém pode ficar para trás. Aqui é a mesma coisa, nós somos a família de Deus. Nenhum tem que se julgar melhor do que o outro, porque não é. Nós vimos aqui que nenhum de nós somos merecedores. Todos nós pecamos, mas foi Cristo, o sangue de Jesus derramado lá na cruz, que me possibilitou ser um novo homem, uma nova criatura. Foi mérito de Jesus, não é mérito. Se fosse mérito do homem, a gente estaria diminuindo todo o sacrifício de Jesus lá na cruz. Não há algo nenhum que possa ser acrescentado ao sacrifício de Jesus lá na cruz. Não é mérito do Wellington, não é mérito do Jorge, não é mérito do Mateus, da Maria, do João, é de Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Aquela figura lá, ele é um bom pastor que vai atrás da ovelha. Muitas vezes a gente senta de frente, a gente muitas vezes se esquece da figura pintada ali naquela parede. Mas Jesus se preocupa com aquela ovelha perdida. Nós devemos nos preocupar, fazer a nossa parte, porque o Espírito que habita em mim, que mora em mim, ele provoca isso em mim. Então, cada irmão que quer tomar uma decisão sincera, como família, pede perdão um para o outro. De repente, nós temos aqui na congregação um irmão que não fala com o outro. E o irmão, de repente, nem sabe que aquele tem uma mágoa com ele. Não sabe. Se dirige a esse irmão, pode ser agora, pode ser depois do culto, marca o encontro. Eu quero te pedir perdão, meu irmão. Quero te pedir perdão por algo que eu te fiz, ou que você fez e me magoou. Tudo em espírito, no Espírito Santo de Deus. Eu vou estar passando a palavra para o pastor Edgar, para estar encerrando o culto. Mas reflita na mensagem que Deus colocou no nosso coração nessa manhã. Não foi à toa, pastor, que o senhor fez eu mudar de texto, né? Que é assim que tem que ser. É Deus que tem que coordenar todas as ações da igreja. O pastor, ele tem a responsabilidade de cada uma ovelha, mas a ovelha também tem que ter a sua responsabilidade
de ajudar o nosso pastor. A começar com uma oração, um aperto de mão, um abraço gostoso. E assim, nós estamos fazendo a vontade de Deus aqui na terra, porque o nosso tempo é muito pouco. Então logo Deus vai estar nos convocando, ou Jesus vai estar voltando. E aí, o que eu vivi? Quem tem poder para julgar? Sou eu, que sou tão pecador? Ou é Deus? A Bíblia diz que é Deus. Deus é que julga, não sou eu. Eu não devo julgar o irmão. Abrace o irmão, beije, faça um carinho, faça um cafuné nele, gostoso. O pastor está com a palavra. Graças a Deus pela mensagem de que foi porta-voz, nosso querido irmão Wellington. Sem dúvida alguma, ele falou inspirado por Deus. Outro dia eu estava com um grupo de pessoas e começou uma conversa ali no grupo sobre perdão. E uma pessoa falou assim: olha, eu não perdoo. Eu não tenho essa natureza de perdoar. Não faz meu jeito. E eu vi várias opiniões, eu não falei nada, fiquei quieto para responder em algum dia num sermão. Meu irmão, se você não perdoa, você está adquirindo problema para você. Pode ter certeza. A pessoa mais prejudicada é aquela que não perdoa. Porque ela guarda no seu coração, na sua mente, esse fruto da carne, que é tão condenado pelo Espírito. E Deus quer que nós sejamos dominados pelo fruto do Espírito. Eu sei que é difícil perdoar, você vai dizer, mas isso é conotação carnal, conotação humana, humanamente falando, é muito difícil perdoar. Mas se colocamos a nossa vida sob o controle de Deus, Ele nos capacita para perdoar o maior inimigo. Eu me controlei muito para não falar nada naquela hora, mas eu só queria dizer uma coisa: se Jesus, que tinha natureza divina e humana, também dissesse, não, eu não tenho natureza para perdoar, nós todos íamos para o inferno, porque não seríamos salvos. Mas Jesus nos perdoou, mesmo sem que nós pedíssemos perdão a Ele. Ele nos perdoou antes de nós nos pronunciarmos. Na família acontece isso, na igreja acontece isso, no trabalho acontece isso, na vizinhança acontece isso. Mas nós, os crentes, temos que nos conscientizar que o que Deus quer que nós façamos é que nós perdoemos em primeiro lugar. E é melhor perdoar do que ser perdoado. Quando eu perdoo é porque alguém me atingiu. Quando eu sou perdoado é porque eu atingi alguém. Não fique com a preocupação de que alguém vai saber. Se você quer realmente colocar no seu coração para que a igreja ore por você, para que você experimente essa virtude tão gostosa, mas tão abençoada, que nos traz tanta paz, que é a capacidade de perdoar. Se você não tem essa capacidade, a igreja quer juntar-se a você para pedir a Deus que dê a você capacidade para perdoar. Vamos cantar? Enquanto cantamos, se você quer fazer uma decisão, fique de pé aí. Depois você quer vir à frente para se abraçar, vem à frente. E nós vamos terminar com mais 3 ou 4 minutos, nós terminamos. Só enquanto damos a oportunidade, irmão, de fazer essa decisão diante de Deus, não diante do pastor, para que Deus toque no seu coração, ajude você a vencer esse problema que talvez afete a sua vida. Virado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a voz de Cristo, te abençoo, Jesus e você. somos poucos, e assim bem ajustados,
unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor em Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oremos. Bendito Deus Pai, nós te pedimos que apliques ao nosso coração as riquezas, ó Deus, espirituais, tiradas da tua palavra tão bem explanada pelo teu servo, irmão Wellington. Senhor Deus, que nós vivamos em amor, que nós nos amemos uns aos outros. Essa é a tua orientação, primeiro de todos os mandamentos, mais importante de todos os mandamentos, na orientação do teu Filho, é amarmos-nos uns aos outros. Amarmos-nos cordialmente como Cristo nos amou. Se há alguém aqui, ó Deus, que ama apenas os seus amiguinhos do seu grupinho, nós te pedimos, ó Deus, que tu estendas para toda a igreja esse espírito de amor, esse espírito de misericórdia, esse espírito de paz, esse espírito, ó Deus, que só é possível para aqueles que se colocam à tua disposição, para que tu trabalhes no seu coração, para que essa seja uma prática natural, espontânea no coração dos teus filhos. Que tu nos dirijas, ó Deus, se há alguém nessa congregação que nutre qualquer sentimento de ira, de rancor, para qualquer pessoa, nós te pedimos o poder do teu Espírito para que esse rancor, essa ira, esse ressentimento seja transformados, ó Deus, por um sentimento de amor, como o amor manifestado pelo teu Filho sobre toda a humanidade. Que não levemos em consideração o tamanho da ofensa, que não levemos em consideração a natureza da ofensa, por menor que seja, por maior que seja, que tu nos abençoes para que nós extirpamos do nosso coração este sentimento que não, de ira, que não tem a tua aprovação, mas que sejamos transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu evangelho, pelo poder do teu Espírito. São bênçãos, Senhor Deus, que nós te suplicamos, te agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Especialmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe. Aguardemos o irmão Wellington, a irmã Renata e o pastor chegarmos a